e essa matéria aí que a gente teve do Rodrigo Tardio ali do Jornal à Tarde, Ananda? O título é Como os imbróglios da Brasil-Iron ameaçam a Chapada Diamantina. Justiça do Reino Unido decidiu que o processo movido na Bahia fosse julgado lá, no solo britânico. O que é que acontece, cara? Erisvaldo, é interessante essa matéria porque isso é uma decisão que já tem bastante tempo. Inclusive, essa decisão ela veio acompanhada de uma medida protetiva que determina que a empresa não pode se aproximar da comunidade. Aqui, como ele fala, né, ele já inicia a matéria dele já do à tarde falando ilegalidades, impactos socioambientais e conflitos territoriais em comunidades quilombolas, que foram as situações envolvendo, né, a exploração do minério em solo baiano. No caso, aqui na Chapada Diamantina, ali mais Piatã, precisamente, né? Na cidade de Piatã, nas comunidades de Bocaina e Mocó, que são as duas comunidades, né, que estão envolvidas com isso, né? Foi uma ação que foi movida, né, pelos populares, né, pelos moradores, pelas associações, pelas lideranças de lá, dessas regiões, em busca de interrupção na atividade minerária ali por conta dos grandes impactos que estavam acontecendo. Impactos na saúde, impactos no meio ambiente foram visíveis para a população e foram comprovados, né, posteriormente pela própria investigação da Justiça do Reino Unido, que a intenção de transferir isso é porque aqui, de fato, não estávamos tendo condição. Aparentemente, o que eu entendo é que aqui no Brasil não estava dando a devida atenção a essa atividade, a essa questão movida, né, pela população, composta ali mais de, só nos denunciantes, são mais de 100 pessoas, em torno de 103 pessoas que fizeram, né, e que alegaram essas questões, né, os prejuízos nas casas, as rachaduras, coisas que a gente vem falando aqui em relação também a outros empreendimentos, né, assoreamento da nascente de um dos córregos importantes para a população, que fornece água quando está no período de menos chuva, poluição do ar, poeiras de mineração, no caso, né? E que atrapalhavam ali a produção de hortifruti, né? Eles têm hortas e leguminosas e folhosos que são feitos, então as hortaliças todas eles não conseguiam mais nem consumir, nem comercializar, e os impactos, né, da própria poeira na população, né, na saúde da população. Então, isso tudo já acontece há bastante tempo e desde 2022, né, que as denúncias... Resumindo, então, essa é a matéria velha que ele resolveu trazer pro ar novamente. Não, né, Erisvaldo, sempre essa risadinha tem de graça, sempre tem alguma coisa. Poxa, essa risadinha aí. Agora... porque a gente já trouxe isso aqui, eu tô lembrando que a gente já falou, você mesmo já fez questão de trazer esse material. O que ele está com toda certeza tentando trazer o tema à tona. Vamos lá, então. A gente traz esse tema, o que é interessante também, né, Erisvaldo, porque ele traz aqui, né, ele fala sobre o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que é o INEMA, que estava mostrando, né, que estava havendo essa operação de forma clandestina após o embargo. Eu acho que isso sim é uma notícia, é uma informação novo, então, que ele traz, não chega a ser necessariamente nova, mas às vezes essa informação ela passa um pouco despercebida pela mídia que trata disso, né, se ela estava minerando de forma clandestina, então isso aí já era para ser um embargo que não precisaria chegar no Reino Unido, né? Aquela quantidade de veículos, né? A quantidade de empregos. E quantidade de minérios, e enfim, isso aí não é possível. Claro que a gente viu recentemente também acontecer algumas novidades ali na região que a gente espera até trazer aqui, quem sabe até com a presença de algum representante da própria empresa que queira falar, né? Com a gente, com a Chapada, de certa forma. Tá chegando aí em Piatã, a empresa tá ouvindo a gente, né? A gente tem novas... apesar disso tudo, o governo está aí anunciando parceria com a empresa, o governo está aí anunciando por meio do presidente da CBPM, né? Que passou de companhia de pesquisa para companhia de produção mineral. Então, muito ali. E a última vez que a gente conversou com o governador foi falando, né, sobre essas explorações aqui nas terras da Chapada Diamantina. Eu não encontro, né, isso, a gente fala um dos pontos que o governador Jerônimo trouxe em falar, olha, a Chapada Diamantina também é um dos destaques, além do turismo. Exato. Ele falou da exploração também, que é importante, né? E me chamou muita atenção, né, Erisvaldo, porque no seio dessas novas informações, dessas novas desses novos anúncios, que o governo fez questão de fazer, né, ali na área com mineração, com ferro verde,
verde e etc., com a expansão da mineração dali em outros lugares, com o transporte por meio de, provavelmente, estradas férreas, uma empresa que está suspensa, que está embargada, mas o governo continua fazendo essas tratativas. Investimento de mais de 12 bilhões de dólares, né? Não, o governo continua fazendo tratativas com essa empresa, então isso me chama um pouco de atenção. Eu gostaria sempre, né, sempre manifesto esse desejo quando eu posso com alguma assessoria de dizer assim, olha, traga o governador para falar com a gente, para explicar para a gente, né, qual é a perspectiva, porque se a gente tem, inclusive o Jornal à Tarde, né, que não é um jornal de oposição ao governo, é um jornal que ele é ou mais para neutro ou até mesmo mais de... O Jornal à Tarde é mais não governo. Não é de oposição ao ele governo, é de né, situação. ele está tratando disso, mas é isso, tem alguma coisa aí, um fiozinho que não está amarrando, que é... A gente tem esses embargos, a gente tem essas informações, a Justiça do Reino Unido impede, inclusive tem medida protetiva, mas tem aí uma perspectiva que a gente viu muito recente, lá mesmo em Piatã, inclusive com a presença de prefeitura, com a presença de governo, com a presença do presidente da CBPM, falando sobre as expansões e essa mineração por meio do ferro verde, que a gente precisa entender qual é a diferença, o que vai ser de diferente nessas novas políticas que estão surgindo aí e desses outros que foram embargados agora, né? Tipo, as irregularidades e violações, atividades de fora dos limites, descarte de lixo em áreas permanentes, tudo isso que ele trouxe nessa matéria, também para mim faltou que ele, sinceramente, não quero falar, né, do trabalho alheio, mas faltou uma informação aí, Nerisvaldo, do que isso, em que isso se liga com as novas perspectivas aí para a exploração mineral na própria região, que não é em outras regiões diferentes, é na própria região, inclusive com o aval e as tratativas do próprio governo com a mineradora. Então, a gente tem isso, a gente se assusta, mas a gente tem informação em busca, né? E você acompanhou que a gente teve, né, um período atrás. Quem é morador de Piatã sabe, né, que naquela época da eleição foi muito relacionado isso, né? Não está com o governo, mineradora. Nos últimos 3 anos, né? Foram 3 anos foi com essa que deu uma alterada na economia ali da cidade de Piatã, porque com a abertura da mineradora, com o anúncio do investimento, de, acho que mais de 12 bilhões, né? Por essa empresa que é britânica. Aí, como era um período político, você não tem como levar a sério, né? Se é verdade ou não, porque as narrativas acontecem demais na conta. É preciso você estar com o pé atrás sobre essas questões. E aí não vai parar, parou. Eleição passou, prefeito reelegeu, né? Reeleição do prefeito Marcos Paulo. Assim, bem apertadinho. Bem apertadinho, e a mineradora parece que vai voltar, inclusive, com aquela entrevista que foi que a gente ficou surpreso, do governador que deu pra gente. Foi uma pergunta que a gente fez, né? Sobre a Chapada, Isso, né? Sobre a Chapada Diamantina, e dentre os destaques ele trouxe isso. Sim. Né, que era, na visão dele, uma das vantagens para a economia do Estado e da Chapada Diamantina, a questão do retorno da mineradora. Para o Brasil. Oi? E eu ousaria dizer para o Brasil. É muito dinheiro. Mas eu acho, né, que como o Rodrigo Tardio, ele termina aqui a matéria dele, dizendo: tais situações envolvendo essa empresa têm sido em tema de monitoramento constante no Estado, devido ao conflito entre a exploração de minério de ferro e a proteção da Chapada Diamantina, bem como dos direitos das tradicionais comunidades. Isso, na verdade, é isso que é o ponto crucial dessas novas informações aí de que ele traz. Então, a gente precisou que a Justiça do Reino Unido atuasse no caso para que houvesse, de fato, esse embargo. Então, isso não foi não foi uma iniciativa, talvez, do governo, e a gente tem aí as novas tratativas que a gente precisa entender, porque, de fato, essas informações, né, sobre a mineração são coisas que... A mineração não é nova, não aconteceu do dia para a noite, mas essas novidades sobre minério verde, sobre ferro verde, sobre novas formas de exploração, porque, de fato, será que essas novas formas elas conseguem atuar sem prejudicar o meio ambiente, sem prejudicar as comunidades? Eu acho que tudo isso é, de fato, o nosso calcanharzinho aí de Aquiles em relação a essa situação toda, e que precisa ser discutida e
a informação precisa circular para quem mais interessa, né, Erisvaldo? Porque não sou eu, não é você, não é nenhum representante da empresa nem do governo que está ali morando nas comunidades que estão sendo afetadas. Quem está morando nas comunidades são as pessoas que são as primeiras que deveriam ser informadas e consultadas e, enfim, que toda essa tratativa fosse feita, porque é para quem, de fato, a situação toda representa, inclusive, riscos, né, graves à sua própria saúde e ao seu próprio local de vida e morada.